Vou colocar para vocês, né, a manchete do Globo falando sobre o 8 de janeiro. E vejam só, né? Democracia inabalada, da vigilância contra traidores da pátria ao tempo de pacificação. Veja 4 recados das autoridades do ato do 8 de janeiro. E quando você abre a matéria, né, você olha assim e fala, opa, peraí, o que está rolando aqui no Globo? Um ano dos atos golpistas. Repleta de simbologias a cerimônia para lembrar um ano dos atos golpistas do 8 de janeiro, nessa segunda, uniu representantes dos 3 poderes no Congresso Nacional, na defesa da democracia brasileira, como Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mas não estiveram lá, curiosamente, Arthur Lira e 15 governadores. 15 governadores não estiveram lá, 12 estiveram, 15 não estiveram lá. E eles, durante o evento, falaram, né, sobre a importância de se fortalecer a memória nacional sobre o que representaram os ataques aos prédios públicos. Tem tanta coisa de ontem, eu vou jogar só mais uma manchete para o Satier. Põe a manchete do Barroso falando dos aprendizes de terroristas. As pessoas foram transformadas, segundo Barroso, em aprendizes de terroristas no 8 de janeiro, Satier. Abre aspas. Já não há mais espaço na vida brasileira para quarteladas, quebras da legalidade constitucional ou descumprimentos da regra do jogo, declarou Barroso, no ato da democracia inabalada. Milhares de pessoas aparentemente comuns insufladas por falsidade, teorias conspiratórias, sentimentos antidemocráticos e rancor foram transformadas em criminosos, aprendizes de terroristas, uma triste derrota do espírito. E, para terminar, estamos todos reunidos aqui hoje para renovar a nossa crença na democracia, na harmonia entre os poderes e na vida vivida com boa fé e boa vontade, componentes indispensáveis para um país maior e melhor. Não passaram e não passarão, Satier. O Barroso falando de quebrar a regra do jogo é bem irônico, né? Esse que disse no Congresso da UNE que nós vencemos o bolsonarismo, perdeu o Mané. Quebrar a regra do jogo para o Barroso talvez não seja se envolver frontalmente com o debate político, que é o que ele fez quando ele disse no Congresso da UNE que nós vencemos os bolsonaristas. Nós quem? Você, Barroso. Nós quem? O judiciário, que, pelo que a gente sabe, não tem prerrogativa de se envolver em questões políticas. Nós que sabemos, nós quem, Barroso? Vocês que, obviamente, se envolveram no processo eleitoral, palavras essas, inclusive, do seu colega, que foi o Gilmar Mendes, que disse claramente que o Lula e o PT não estariam de volta ao poder sem a ajuda do judiciário. É bem complexo isso. O Barroso ele é o mestre das hipocrisias. O Barroso é o mesmo que acredita fielmente no João de Deus e que faz defesa do verdadeiro, ou fez a defesa de um verdadeiro terrorista, que foi o César Battisti, que ficou aqui no Brasil jurando de pés juntos que não era terrorista, mas quando o presidente Bolsonaro assume o poder, o mesmo é deportado para a Itália, e na Itália ele confessa o crime. Então, veja, as narrativas caíram por terra quando o mesmo terrorista, verdadeiro terrorista, chegou na Itália e confessou o crime. Confessei, eu matei, eu assassinei, eu fiz o que fiz, e está pagando, inclusive, pelo crime. E aqui no Brasil vivia a vida de rei com a anuência e complacência do mesmo ministro que está chamando o povo brasileiro de aprendiz de terrorista. É inadmissível o que essas pessoas fazem com o poder que elas têm, e esse poder lhe dá essa liberdade, não a autoridade, mas a liberdade de falar, de assim fazê-lo, sem a menor dúvida de que nada vai acontecer. Obviamente que nada vai acontecer. O máximo que a gente pode fazer é expor essas hipocrisias e expor esse pensamento marxista, um pensamento leninista, um pensamento dominador. Hoje você não consegue ser mais oposição ao PT. Se você se levanta para dizer assim, eu sou oposição ao PT, não, então você é antidemocrático. Então tá bom, eu sou oposição ao marxismo, não, você é antidemocrático. Eu sou oposição ao comunismo, não, você é antidemocrático. Ou seja, o Brasil não existe mais oposição hoje. Tudo que você fala contra o governo vigente, contra o atual governo, rapidamente você é colocado dentro de uma caixa de antidemocrático e tá tudo bem. Essas pessoas não conseguem tirar a democracia da boca, mas é bem provável que não tenham peito para viver de fato numa democracia. São os mesmos ministros
que quando são sabatinados, quando são entrevistados, que foi o caso do ministro Alexandre de Moraes, dizia que se você não quer ser apelidado, se você não quer ser satirizado, se você não quer ser criticado, então não se envolva com a vida pública. São esses mesmos ministros que falam isso, que quando sofrem a satirização, quando sofrem as críticas, são os mesmos que condenam, manda a Polícia Federal botar arma na cara de qualquer pessoa e inserem em atos ou inquéritos de ato antidemocrático. É uma democracia, é uma ditadura da toga, de fato, que a gente vive, e é um assunto que eu confesso a vocês aqui da bancada e a audiência, nossa audiência qualificada. Eu tenho medo de entrar nesse assunto, porque a gente não sabe o que pode acontecer no dia seguinte. E eu não tenho costa quente, não tenho padrinho, não tenho bons advogados para tentar me proteger, e ainda que tivesse, é praticamente impossível se proteger dessa gente. Então, realmente, a gente fica com um comentário bem minucioso, peço perdão mais uma vez à nossa audiência, justamente em razão disso. Ah, Satia, então você está com medo, você é um covarde? Não é ser um covarde. É melhor você ter um pouco de voz nesse momento, enquanto a gente tem, do que tentar falar tudo, tentar resolver tudo, e, obviamente, ser preso e ficar cerceado para sempre e não ter a liberdade para falar. O que a gente viu, uma hipocrisia ontem, democracia inabalada? Que democracia inabalada? As meninas, as senhoras, as tias dos apps, os senhores que estavam lá invadindo o Congresso Nacional naquele 8 de janeiro foram golpistas. Como é que você dá golpe de Estado sem pólvora? Como é que você dá golpe de Estado sem arma? Não tinha nenhum 38 ali. E o governo tinha Exército, Marinha, Aeronáutica, a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Guarda Nacional, Polícia Militar, todo o aparato de segurança armado e sim, aquelas pessoas dariam um golpe de Estado. É muito complexo, muito triste quando a gente vê essa formação de narrativa, principalmente por esses ministros que deveriam estar guardando a Constituição e não estar dando uma de popstar, se envolvendo em eventos políticos, que é contra a regra, se envolvendo em eventos políticos. O Alexandre de Moraes teve a pachorra de ir para uma entrevista, deu uma entrevista para o Globo dizendo que não, eu seria morto e fariam isso comigo. Isso é inadmissível o que está acontecendo. O verdadeiro golpe foi quando o judiciário tirou o maior bandido da história da nação da cadeia e o colocou sentado na cadeira de presidente da República Federativa do Brasil. As mesmas pessoas que juram defender a democracia, infelizmente, a feriram de morte. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.